Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E hoje nós iremos meditar sobre o tema Uma Mulher Curada no Sábado. Ou também nós poderíamos dizer que aquela mulher encurvada que Jesus curou. Nós vamos estar falando sobre isso hoje, meditando sobre esse tema hoje, ok? E o nosso tema de hoje ele está localizado lá no livro de Lucas, tá? Capítulo 13, do verso 10 até o verso 17. Do verso 10 ao verso 17. Ok? Se você tiver com a sua Bíblia, você pode abrir, se não, eu vou colocar aqui na tela e você pode acompanhar junto comigo. Amém? E antes de eu ler esse texto, que é a nossa base para a meditação de hoje, eu quero convidar você a deixar o seu like, curtir, comentar, compartilhar, porque é muito importante para que nós possamos, o YouTube ele possa recomendar os nossos vídeos. Né? Então, se você puder nos ajudar, é gratuito. Basta você deixar um like, um joinha. Clica lá no joinha, já nos ajuda bastante. Se você quiser nos ajudar um pouquinho mais, você pode, além de curtir, comentar e ainda compartilhar. Agora, se você quiser ajudar mais ainda, observe se você já é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se em nosso canal. Tá bom? O YouTube ele valoriza muito essas interações e passa a recomendar ainda mais os nossos vídeos. Tá bom? Vamos lá então, Lucas capítulo 13, verso 10 a 17 diz assim para nós. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então, impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, acaso um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Amém? É um texto bem interessante, porque vai nos mostrar, queridos, que essa mulher, ela não era uma mulher que estava andando pela rua, ou que estava na rua, ou uma pessoa fora da igreja. Era uma pessoa de dentro da igreja, ou seja, ela estava na sinagoga, era costume dela ir na sinagoga. E o texto, ele nos traz alguns pontos bem interessantes, como, por exemplo, ela dentro da igreja, aprisionada por um espírito imundo que mantinha ela encurvada. Ou seja, com certeza essa mulher devia sentir dores, ela tinha uma questão muitas vezes de autoestima, né? Ou seja, o que normalmente eu sempre trago, queridos, para que nós possamos analisar, é que existe um mundo espiritual, existe demônios, e que, claro, esses demônios eles podem agir na vida do ser humano, principalmente se houver pecados, né? Eles entram na vida do ser humano e pode ocasionar, inclusive, doenças. Essas deformidades no nosso físico, na nossa saúde, aonde pode manter muitas vezes aprisionado. Você pode pensar assim, a Bíblia não nos fala, mas vamos aqui conjecturar.
Uma pessoa que sente uma dor na coluna, ou que está vendo que está se tornando encurvada, ela vai procurar um médico, né? Ela vai procurar um especialista, e ali ela faz exames, faz tratamentos, toma medicamento, e a coluna não sara, a doença não sara. Opa, acende aí um alerta. Se eu já fiz todo tipo de exames, se eu já fiz, ou já tomei todo tipo de medicamentos, médicos inclusive já trocaram meu medicamento, muitos, em alguns casos, já fizeram até cirurgia, e mesmo assim não resolveu o seu problema, acenda aí um alerta. Por quê? Porque existem doenças inteiramente físicas e existem doenças que ela começa na vida espiritual do ser humano e ela reverbera no corpo. Ela vai reverberar no corpo daquela pessoa. É muito comum, queridos, eu e a pastora Rita, nós atendemos pessoas que têm doenças, como por exemplo o caso dessa mulher, que é citado na Bíblia, né? Doenças de cunho espiritual, que após orar, após repreendermos aquele espírito imundo, após passar pelo processo de libertação, simplesmente a doença desaparece, as dores somem, os sintomas desaparecem. É muito comum. Por que isso é comum? Porque são doenças espirituais. Agora, claro que eu não estou incentivando ninguém aqui a deixar de ir no médico, de forma nenhuma. Você deve ir no médico, você deve fazer os exames, você deve fazer tratamentos, ok? Mas sem deixar o lado espiritual de lado. Principalmente se ao fazer uma análise, você perceber que existem pecados na sua vida. Pecados geracionais, pecados pessoais, que pode estar reverberando na sua vida e que pode estar trazendo doenças, enfermidades para a tua vida. Amém? E esse texto não é o único texto que nos mostra casos espirituais. Se nós pegarmos, por exemplo, Davi, no Salmo 32, ele mesmo diz que enquanto ele mantinha escondidos os seus pecados, ocultos os seus pecados, o corpo dele definhava. Ou seja, ele ficava doente, sentia dores, emagrecia, estava definhando. Doenças que é ocasionadas por causa de pecado. Embora o pecado nós venhamos cometer no mundo físico, mas ele é extremamente espiritual. E essa mulher que nós lemos na Bíblia, com a qual Jesus orou por ela, Jesus ele diz algo bem interessante quando ele cura ela, né? Pode perceber que quando Jesus impõe as mãos, ela imediatamente se endireitou. E Jesus, no verso 12, ele diz: mulher, você está livre da sua doença. Aqui é outro ponto que, se você acompanha o nosso canal, nos acompanha aqui no Ministério Zoe, você vai perceber que ora Jesus diz: vai, os teus pecados estão perdoados. Em outros momentos Jesus diz: vai, você está livre da sua doença. Quando Jesus diz: vai, você está livre da sua doença, Jesus expulsou aquele demônio. A autoridade de Jesus expulsa aquele demônio e automaticamente a doença vai embora. Em outros casos, o cunho daquela enfermidade é extremamente pecaminoso. E Jesus ele diz: vai que os teus pecados estão perdoados. Veja o caso, por exemplo, da mulher do fluxo de sangue. No caso da mulher do fluxo de sangue, Jesus diz exatamente isso. Vai, seus pecados estão perdoados. Vai e você está livre da sua doença. Ou seja, Jesus perdoa os pecados dela e simplesmente o fluxo de sangue dela deixa de correr e ela é curada na hora. Outro caso, Davi, ele confessa a Deus os seus pecados e ele é curado. Então, queridos, existem doenças físicas, emocionais e espirituais, né? Físicos, nosso corpo. Emocionais, como, por exemplo, você já deve ter visto, por exemplo, casos de mulher engravida emocionalmente, ou doenças emocionais, que é no imaginário da pessoa. E existem doenças
que ela não é emocional e nem só física. Ela também é de cunho espiritual. E claro, se ela é de cunho espiritual e você vai no médico, ele vai tratar como físico. Vai tratar, vai fazer vários exames e não vai achar uma solução para aquilo. Não vai achar cura para aquilo. Se for emocional, você vai no psicólogo, vai tentar tratar aquilo e não vai ser curado. Porque o que é espiritual se trata de maneira espiritual. O que é emocional se trata com a área da psicologia. O que é físico se trata com o medicamento, com a medicina. Ok? Então nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão de nada disso. Fazer todos os tratamentos, mas também o espiritual. Ou seja, nós muitas vezes estamos doentes espiritualmente e nem sequer sabemos. Essa mulher estava dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, e teve que Jesus enxergar ela para que Jesus pudesse curá-la do seu mal. Amém, queridos? Então, se você está passando por uma dessas situações, analisa, faz uma análise, faz uma autoavaliação. Tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar a mostrar se a doença é extremamente física, emocional ou espiritual. E se for espiritual, queridos, claro que através da oração pode se resolver? Sim, pode se resolver. Mas se o caso for de pecados, como que se resolve? Apenas confessando pecados. Quando confessa pecados, Jesus perdoa, te limpa de todo mal. E ali, diante de uma pessoa a qual você pode estar junto ali, pode ser o seu pastor, a sua pastora, né? Uma pessoa que concorde com essa visão de Tiago 5,16, aonde tem o princípio da concordância, aquela pessoa pode orar junto com você na hora que você confessa os seus pecados, e ela ora por você, e dentro do princípio da concordância, você é curado ou curada em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? E qualquer coisa que você precisar, eu, pastor Fábio ou a pastora Rita, também estamos aqui à sua disposição. Logo abaixo da sua tela, passa aí, está passando direto aqui embaixo, o WhatsApp do Ministério Zoe, que você pode entrar em contato com a gente e nós vamos poder estar ajudando você. Tá bom? E eu quero poder estar orando por você agora. Quero poder estar orando pela tua vida e, claro, orando inclusive pela sua enfermidade. Você está enfermo? Está com dor, inflamação, uma doença que muitas vezes parece que não tem explicação? Você já fez todo quanto é tipo de exame e não se houve solução, ou já tomou vários tipos de medicamento e não houve solução? Então faça essa oração comigo aqui agora. Amém? E não esqueça, curta, comente e compartilha o nosso vídeo. Tá bom? Vamos orar então? Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro agora pela vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Em especial, por todos aqueles que se encontram enfermos, Pai. Não importa qual seja a enfermidade, física, emocional ou espiritual, o teu nome, Jesus, há poder para poder desfazer o mal das trevas e todo o mal emocional ou físico do corpo dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que essa enfermidade, todo esse mal no corpo agora saia. Em nome de Jesus, toda essa enfermidade, todo esse espírito imundo, espírito de enfermidade, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus. E eu consagro ao Senhor a vida e o dia de cada irmão e de cada irmã que está aqui conosco. Que eles venham ter um dia abençoado, guardado e protegido pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com você. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.